discussão, estou quase fazendo isso. Mas qual é o limite da sessão? Não é até às 18? Não, 18 começa outra. Às 18 começa o outro, meu gente. Então podemos fazer essas duas intervenções breves e abrir para a próxima, se der tempo, eu apresento o meu trabalho. Talvez esses questionamentos confundam com as outras apresentações. A gente faria isso logo no final, se quem está escrito não se incomodar. Alguém vai fazer alguma intervenção sobre a política de cotas, essas coisas? Essas pessoas que se inscreveram agora falariam sobre isso, porque nós temos mais 2 trabalhos que falam sobre isso. Tá bom, então. Então, eu vou chamar Maria Rita Santos e depois Débora dos Santos Bonfim. Agora, eu tenho, enquanto Rita está chegando, eu tenho uma desconfiança, porque nós estamos em ebulição desde segunda-feira, porque raramente a gente discute essas questões aqui na UESC, sobre as políticas afirmativas. A gente tem muita coisa para falar e não temos tempo, mesmo sendo uma semana. Boa tarde a todos e a todas. Vou começar pedindo desculpas porque eu trouxe os slides, mas perdi o pendrive em algum lugar aqui. Quem me conhece sabe que eu perco as coisas. Perco livros, as coisas. Então, meu nome é Maria Rita. Eu vou apresentar uma pesquisa que está no início. É uma pesquisa de doutoramento que eu desenvolvo no momento no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade na UNEB, Campo Salvador. E ainda está no início. Eu estou no primeiro ano do curso e ainda tenho mais 3 anos. Eu espero que esses 3 anos demorem. Como que ela foi dizendo, doutorado você faz, doutorado você faz, você acumula uma vida, né? De coisas para fazer. O meu objeto de estudo é a permanência dos estudantes negros e cotistas na Universidade Estadual de Santa Cruz, essa universidade, de 2008 a 2017. Esse tema eu espero discutir ele desde a graduação, que a minha graduação foi de 2006 2011. Então, desde esse período que eu espero ter a chance de discutir esse tema, até para compreender o que é que a UESC chama lá na resolução de permanência qualitativa. É o nome que a UESC garante, né, que vai implementar uma permanência qualitativa. Estou tentando também. Então, o meu objeto de estudo é a permanência dos estudantes. Eu vou buscar conhecer a permanência estudantil da UESC e identificar as estratégias institucionais e as táticas estudantis de permanência dos negros cotistas nos cursos de licenciatura entre 2008 e 2017. Inicialmente, meu foco é a licenciatura, mas o que vai definir se de fato serão as licenciaturas é o questionário que eu vou aplicar em todos os últimos semestres, em todos os cursos. Então, nesse questionário, eu vou buscar alguns dados que me permitem continuar discutindo as licenciaturas, caso se confirme que a população negra dessa instituição está, a maioria, nas licenciaturas. Se não, eu vou entrevistar os estudantes que estão no último semestre dos cursos onde estão a maioria dos negros. Eu penso, do ponto de vista metodológico, eu vou fazer uma análise documental, vou analisar os documentos da UESC no tempo de sua implementação, quando ela foi estadualizada, e vou fazer uma análise das atas do DCE para trazer esse primeiro capítulo que fala dessa implementação e da luta estudantil naquela ocasião, por permanência já. Vou fazer um questionário, né, que eu vou aplicar nos últimos semestres de todos os cursos. E vou fazer entrevista com esses sujeitos que estão no último semestre. Escolhi o último semestre porque, como o meu estudo é sobre permanência, então no último semestre o sujeito já atravessou todo o curso e a essa altura ele já acessou ou não o programa de permanência. Eu suponho, considerando alguns dados que eu já tenho, que muitos estudantes não acessam a política institucional de permanência. Segundo a própria instituição, os recursos usados são recursos próprios. Como a gente falou aqui ontem, o Estado não tem um programa de permanência para estudantes negros. Por conta disso, a maioria dos estudantes não acessam esse programa institucional, esse movimento por conta própria. Então, as entrevistas terão, não é
questionário terá também essa intenção de identificar se o estudante teve acesso ou não ao programa de permanência. Depois de analisar o questionário, ele faria as entrevistas, mas também com sujeitos do último semestre. Basicamente isso. E estou, como eu falei, iniciando a pesquisa, estou na análise de documentos, estou buscando ainda alguns documentos aqui no CEDOC, ontem passei o dia lá tentando ver alguns documentos. E espero a contribuição de vocês que fazem isso. Espero a contribuição. Obrigada. Eu vou falar sobre o sistema de cota na UESC e o acesso dos estudantes ao mundo do Salobrinho no período de 2009 a 2013. Esse trabalho ele foi uma parte do meu TCC e aí eu vou discutir do período de 2009 a 2013, porque quando eu estava elaborando o TCC, como eu usei dados do INEP, e o INEP, até o presente momento da elaboração do TCC, só tinha dados divulgados do Censo da Educação Superior até 2013, então eu preferi também fazer esse recorte na universidade também nesse período, para que as informações não chocassem. Ou seja, eu poderia ter dados da universidade a partir de 2014, mas eu não teria o dado do Censo da Educação Superior. Pode passar. A escolha desse objeto de estudo, ele tem muita coisa pessoal comigo, porque assim, eu sou ex-aluna da instituição e sou moradora de Salobrinho. Então, eu sempre quis saber, pela fato da universidade estar tão próxima ao bairro, o acesso desses estudantes, como dava esse processo, como seria esse processo, qual o quantitativo, em que cursos esses estudantes estariam. Então, assim, essa inquietação ele veio desde antes da minha graduação. Então, no início da graduação, eu fui trabalhando com esse tema. E esse é um tema que eu ainda quero levar mais adiante como possível mestrado e doutorado. E, como eu já falei, a inquietação de visualizar, ver a quantidade dos alunos e ver quantos desses estudantes foram beneficiados pela política de cota. Por ser moradora do bairro, alguns anos atrás, antes da implementação da política de cota, a gente parabenizava um aluno que ingressava na universidade, então era motivo de festa no bairro. Então, com a política de cotas, a gente queria saber quanto foi esses alunos, como foi esse acesso. Então, a gente precisa falar sobre ensino superior por raça no Brasil. Ali eu usei o termo raça porque, infelizmente, o IBGE ainda usa esse termo cor ou raça para as pessoas se autodeclararem. E aí a gente vem falando que, de acordo com o censo de 2010, se a gente for comparar a população negra e a população branca, o IBGE aponta várias dimensões gigantescas. E quando a gente vai falar de educação, e principalmente a educação superior, esse número ele é extenso. Então a gente pode perceber ali pelo censo que a população branca entre 14 e 24 anos no ensino superior, que é a barra amarela, foi de 31,1%. Se a gente for colocar a preta, 12,8% e a parda, 13,4%. Se a gente somar esses dois, preto e pardo, mesmo assim o número é inferior. E a gente sabe o porquê disso, porque a educação superior, como a educação no Brasil, em todos os níveis, foi pensada para atingir uma população privilegiada. Uma população que tinha um capital econômico também privilegiado. E essa população é a população branca. Se a gente for estudar toda a trajetória, cabia a população negra, quando começou a iniciar-se na educação, os cursos técnicos, os cursos voltados para o trabalho. E a educação superior, ela ficava só destinada aos brancos. Então, quando a população negra começou a pensar em acessar essa educação, houve muitas barreiras. E a gente sabe que o processo seletivo para entrar nas universidades é um processo excludente. Há um discurso, uma falácia na questão do mérito, na questão do conhecimento do aluno, mas a gente sabe que isso vem de fatores muito mais escondidos que existe como capital cultural, que eu gostaria de falar, que o aluno que ele tem capital cultural, ele vai ter acesso à educação superior. E esse aluno que tem esse capital cultural, infelizmente no Brasil ainda é a população branca. E aí ele leva a acreditar que o aluno que não ingressou no ensino superior, ele não ingressou porque ele não estudou, porque ele é um fracasso.
Mas a gente sabe que há fatores por detrás disso e que colocam a culpa sempre no estudante. Então, em uma tentativa de amenizar a situação, foram implantadas políticas de ações afirmativas, e nessa política de ações afirmativas está o sistema de cota. Como foi falado em várias palestras, o povo confunde as ações políticas afirmativas com ações de cotas. Não é a mesma coisa. A política de cota é um desmembramento das ações afirmativas. E a política de cota ela foi implementada pela Lei Federal 2.711 de 2002, classificamos como cotas sociais e raciais. Só que, como também a gente já ouviu aqui nas pesquisas, não dá para separar as cotas sociais das raciais. Sem função? Então, pode passar. E aqui eu trago uma foto do bairro de Salobrinho, com a proximidade da UESC. Para quem não sabe, se fala assim Salobrinho, mas poucos estudantes conhecem realmente Salobrinho. Então, e a própria instituição, ela nega essa proximidade com Salobrinho, porque quando o aluno está aqui, o aluno fala assim, lá no Salobrinho. Mas se você for estudar os documentos da universidade, está assim, ó, situada no bairro do Salobrinho. Mas a própria instituição, ela nega essa localidade da instituição. Da UESC, mas eu vou dar para os gráficos que... Pode passar. O sistema de cota, como todo mundo já sabe, foi implantado em 2006, mas ela só passou a vigorar a partir do vestibular de 2008. E a cota na UESC ela tem caráter social. Pode passar. E aqui eu venho para o meu estudo. De 2009 a 2013, houve um total de 2.739 ingressantes na instituição, em 33 cursos da graduação. Esses cursos são divididos em 22 bacharelado e 11 licenciatura. Desses cursos eu separei por áreas de humanas, áreas de exatas, áreas de ciências biológicas e áreas de agrários. E a área de humanas ela concentra a maior percentual, que é 43%. Enquanto os outros cursos teve um percentual de 21%, ciências biológicas, exatas 27% e agrários 9%. E aqui eu venho com os dados desses estudantes cotistas do Salobrinho, separados por área. Então a gente vai ter, no curso de administração, um aluno do Salobrinho e esse aluno entrou por cotas. O aluno de comunicação social, tivemos 2 estudantes e 2 entraram por cotas. No direito, 3 foram do bairro Salobrinho, 1 por cota. E geografia, 1 do Salobrinho ele não ingressou por cotas. E Léa também ele não ingressou por cotas. E aí vem o curso de licenciatura, Ciências Sociais. Teve 2 estudantes do Salobrinho, 2 ingressaram por cotas. Filosofia também apresentou um grupo maior de 5 estudantes, sendo 4 por cotas. Geografia teve 1 estudante, mas não ingressou por cotas. História também teve 1 estudante, Letras 1 e Pedagogia 2. Esses cursos não tiveram alunos ingressantes por cota. E aí, Ciências Biológicas, que foram 2 no curso de Biomedicina e 2 por cotas. Ciências Biológicas 1, que não ingressou por cotas. Enfermagem teve 2 estudantes e os 2 estudantes ingressaram por cota. E no curso de Medicina não teve ninguém do Salobrinho. Nos cursos de Educação Física e Ciências Biológicas foram 2 estudantes oriundos do Salobrinho no curso de Ciências Biológicas e esses 2 estudantes ingressaram por cotas. No curso de Exatas, tivemos alunos, curso de Ciências da Computação, esse aluno ele ingressou pelo sistema de cota, no curso de Engenharia Civil e no curso de Engenharia de Produção. Nos outros cursos não apresentaram nenhum estudante oriundo do bairro. Na licenciatura, a gente vai achar um estudante no curso de Matemática. Foram 3 alunos ingressantes do Salobrinho, 1 ingressou por cota e Química 1. O ingressante de Matemática ele ingressou por cota, foram 2 e de Química foram 1. Pode passar. Ciências Agrárias, a gente teve no curso de Agronomia 5 estudantes, 3 ingressaram por cotas e Medicina Veterinária tem um curso de licenciatura. Então, os dados ele apresenta que desse período de 5 anos, 41 estudantes foram
Salobrinho. Desses 41, 25 foram beneficiados pelas políticas de cotas. E o espelho dos estudantes do Salobrinho, ele não difere dos estudantes de camada populares conhecidamente no Brasil, ou seja, a maioria ingressaram no curso de licenciatura, e esses cursos de licenciatura a gente sabe que a sua maioria são ofertados à noite, o que permite a esses estudantes trabalhar durante o dia, porque esses estudantes de camada populares, eles não têm condições de permanecer na instituição o dia todo, são estudantes que têm que contribuir para a vida financeira da casa, então, ou seja, ele não pode se dar o privilégio de, durante sua graduação, ou seja, infelizmente é uma escolha que já lhe é dada. Quando ele tenta sair desse limite que já foi dado, ele encontra as barreiras muito mais elevadas. Aí eu acabei de falar, segundo os dados, apresenta um número significativo de estudantes. Para alguns, esse número pode ser insignificante, mas a gente está falando de um bairro que teve sua escola estadual inaugurada em 2005, ou seja, antes disso, os estudantes deslocavam para o centro de Ilhéus ou para Itabuna para estudar, ou então ter sala cedida aqui na instituição, que um ano a UESP simplesmente nos expulsou sem aviso prévio. Então, assim, esses estudantes ou tiveram que abandonar os estudos, ou os pais tiveram que desdobrar para poder pagar as passagens. E o sistema de cotas, ele permitiu aos estudantes ingressar no ensino superior, que isso a gente pode ver, se não fosse o sistema de políticas de cotas, tá muito bem, eu posso até ver, a gente veria num número tão significativo de estudantes. E aí, pode passar? Algumas referências que eu utilizei, pode passar, e eu termino minha fala com uma fala do Munanga. Ninguém perde seu orgulho, sua dignidade, ao reivindicar políticas compensatórias numa sociedade que por mais de 400 anos atrasou seu desenvolvimento, que prejudicou o exercício de sua plena cidadania. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Maria Aldelita, sou do curso de especialização em Sociologia aqui na instituição. Vou apresentar meu trabalho, que ainda está em andamento, cujo título é Terreiro Matama Tumbici Neto, Projetos de Luta, Resistência e Afirmação Identitária em Ilhéus, Bahia, 2000-2016. Quero deixar claro que esse trabalho ele está ligado ao meu trabalho anterior, o qual eu fiz no curso de graduação em Ciências Sociais aqui na instituição. Inclusive eu trago etapas do projeto. Para chegar a esse último, que é o terceiro tema, foi feito um processo de conversa, análise, leitura, até chegar ao último título. O primeiro foi o título do meu trabalho anterior, do meu TCC na graduação, que é Análise de Ações Afirmativas do Terreiro Matama Tumbici Neto. O segundo, já na especialização, Terreiro Matama Tumbici Neto, uma história de luta, resistência e afirmação identitária no sul da Bahia, 1986-2000. Como eu falei, devido a discussões, reflexões, conversas com a minha orientadora, inclusive contribuições de professores da minha especialização, colegas, na hora de apresentar meu trabalho, me ajudaram muito para decidir a escolha final. Hoje o tema é Terreiro Matama Tumbici Neto, Projetos de Luta, Resistência e Afirmação Identitária em Ilhéus, Bahia. Existe uma diferença entre esse trabalho e o anterior. O anterior eu fiz com um professor na área de ciência política. Esse outro trabalho em andamento, a professora é na área de sociologia. Esse é um diferencial. Outro diferencial é o recorte. O recorte cronológico que eu faço do ano 2000 a 2016. Por que 2000 a 2016? Porque é quando começa a surgir no terreiro os projetos sociais, o qual são desenvolvidos no seu interior e que são o fruto, o foco principal do
trabalho, deixando claro que, apesar de falar de terreiro Matamba Tombense Neto, ele não está ligado à questão religiosa, e sim à questão dos projetos, porque o espaço, ele não é só um espaço religioso, é um espaço também que desenvolve projetos sociais, né, para a comunidade e a sociedade. No resumo, como está escrito ali, busca-se compreender como foi que o terreiro surgiu, trago a trajetória do terreiro Matamba Tombense Neto, né? Ele fica localizado no bairro da Conquista, em Ilhéus, é um terreiro de nação Angola, secular. Então é compreender como foi que surgiu os seus segmentos, que é o bloco Afro de Cultura de Lazense e a Organização de Cultura e Cidadania Gogumbira. Então, o foco principal é esse, como surgiu esses segmentos e a partir deles, o que foi feito para ser criado também os projetos sociais. Então, na introdução ali eu deixei bem claro, né? Eu estou procurando ser mais sucinta possível do que eu quero transmitir. Que o foco do trabalho que em andamento é falar sobre, eu botei ali, aqui tem como foco de pesquisa 3 elementos, dito anteriormente, que é o segmento dos blocos, a Afro de Cultura de Lazense, a Organização Gogumbira e os projetos que foram desenvolvidos. Esse é o foco principal, porque algumas pessoas, quando eu falei que ia fazer um trabalho sobre no terreiro Matamba Tombense Neto, algumas pessoas pensaram que eu ia falar sobre a questão da religião, por ser terreiro. Porque algumas pessoas acreditam que quando se fala de terreiro, acham que só está voltado para a religião. Terreiro não é só um espaço religioso, é também um espaço onde se desenvolve projetos sociais, onde se recebem pessoas para conhecer, para pesquisar, inclusive estudantes, professores. Então o terreiro não é só um espaço religioso. É um programa de pesquisa. Bom, eu trago aqui duas perguntas. Se o terreiro Matamba Tombense Neto, fundado em 1885, por que o período de construção dos projetos sociais só tem início na passagem do século XX para o século XXI? Outra pergunta é qual a interpretação sociológica que se pode dar para o entendimento desse momento completamente novo? Então, foram questões que eu fui levantando no decorrer não só da minha especialização, da minha própria graduação. Já que o terreiro ele já existe desde 1885, por que os projetos só passaram a ser construídos nessa passagem? Aí lá na frente eu vou falar, pode passar, que os projetos eles passaram a ser construídos foi na passagem do século XX para o século XXI. Por quê? É uma época de grandes mudanças sociais, políticas que o país enfrentava, o mundo enfrentava, e que o terreiro também estava inserido nessa luta, nesse contexto histórico. Ele passa a fazer parte da nova agenda política. E a nova agenda política de novas mudanças sociais e políticas acontece nessa época. Na década de 1980, movimento negro, a libertação dos países africanos. Então são vários eventos que surgem. Então eu quero fazer uma correlação dessa época de mudanças sociais que aconteceu no mundo, de uma maneira mais ampla, e que o terreiro também fazia parte. E aí foram criadas a conferência de Durban, eu trago a conferência de Durban, eu trago as secretarias como CEPI, CEMU, a Lei 10.639, CEPROM, a Lei 11.684, a CEPI, que é a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial, de 2003, CEMU, que é a Secretaria Municipal de Reparação de Salvador, a lei que já foi dita em outros trabalhos anteriores, que é a 10.639, que obriga a disciplina de História e Cultura, afro-brasileira, o CEPROM e a lei também 11.684, que obriga
a disciplina de filosofia e sociologia, que foi mudada em 1971 para a disciplina moral e cívica. Pode passar. A justificativa é essa. Por que meu trabalho, eu acredito que ele é relevante? Ele se justifica. Por quê? Primeiro, que eu acredito que existe mais trabalhos na área antropológica do que sociológica. Então, eu acho que é interessante e importante você falar sobre essas questões sociais. E é visto claramente, quando o terreno passa a desenvolver esses projetos, que ali serve para afirmar identidades, né, valorizar a cultura, e criou-se ali um espaço de resistência cultural e religiosa. Por isso, considero relevante. Pode passar. O objetivo geral é compreender, né, o terreno Matamba-Tumbesi Neto nesse novo contexto de luta contra a discriminação racial, a intolerância religiosa no âmbito nacional, internacional, estadual e municipal. Objetivo específico, pode passar, é compreender como, por que e como esses segmentos foram criados, né, eles foram criados. Também como esses projetos sociais se organizaram e se estruturaram a partir de um novo contexto que surgia. Pode passar. Aí eu trago um diagrama onde eu explico, né, o terreno está no meio, vê os segmentos, que é o Grupo Afro de Lacense, a Organização do Gombinho, e os projetos que ambos passaram a desenvolver. Deixando claro que o projeto Batuquerê, que foi o primeiro projeto fundado, ele é um projeto permanente. Permanente por quê? Não é um projeto que depende de fins lucrativos, né? Que depende de editar, de contemplação de editar. É um projeto que continua, ele vive de doações da comunidade, de próprios integrantes do terreno. E são os outros projetos, né? Tem um ponto de leitura, são 2 pontos de leituras e pode passar. E o referencial teórico, eu trago a Mauri Mendes Pereira, que é um militante, que fala sobre o movimento negro. Eu não posso falar de terreiro Matamba-Tumbesi Neto sem falar em movimento negro. Não posso deixar de falar em bloco Afro de Lacense, sem falar de IELS, sem falar de outros blocos também que foram fundados e que esses representantes de Lacense também fizeram parte de outros blocos afros e criaram, inclusive o de Lacense, né, mais por ser um bloco familiar. Pode passar. A metodologia que eu uso é do próprio acervo do terreiro, né, das bibliotecas que existem, entrevistas que eu vou fazer com alguns integrantes, inclusive com Maísa Mucalé, né, que é a matriarca, e história oral, pode passar. E eu trago alguma bibliografia. Ainda faltam algumas que eu estou lendo, tem que eu não fiz referência aí. São alguns antropólogos que inclusive fizeram pesquisa dentro do terreiro, né? E só isso. E obrigada. Agora que eu vou apresentar até onde der, porque eu tenho muita coisa para falar. Quando eu disser que o tempo terminou, eu termino onde eu estiver. Tem um slide. Então, o título do trabalho é a implementação da Lei 10.639 como luta antagônica e agonística. E esse trabalho, ele, na verdade, corresponde a uma parte do primeiro capítulo da tese que eu estou escrevendo. E como tem assim muitos dados, muitas coisas, eu resolvi fazer um recorte do recorte. A minha pesquisa atual é intitulada O Terceiro Espaço na Literatura Infantil, que são as confluências entre a literatura e a Lei 10.639. E aí, nessa parte do trabalho, eu discuto como a implementação da Lei 10.639 é uma luta que ainda não se concluiu. E ao fazer essa referência à lei, eu trabalho com 2 questões que são postas pelo Homi Bhabha, que é a luta antagônica e agonística, e essa constituição do terceiro espaço como um espaço de dissidência. Então, inicialmente,
eu trabalho as ações afirmativas como uma temporalidade transruptiva no cenário brasileiro, não esquecendo a trajetória anterior ao início do século XX. Claro que as lutas negras, como nós temos discutindo aqui, elas remetem a tempos anteriores aqui no contexto brasileiro. Mas a colega anterior citou esse contexto da criação da CEPI, a Conferência de Durban, inegavelmente as políticas públicas implementadas nesse primeiro governo Lula. E aí, como isso tem repercussão em alguns cenários, né? Nós estamos discutindo nas universidades, nas escolas, e o que me interessa é discutir no campo literário, no mercado editorial, na cadeia criativa, produtiva e mediadora do livro, que é onde está a escola. E nesse período que eu analiso, de 2003 a 2010, eu noto uma série de contradições. Ao mesmo tempo que nós temos o avanço com a institucionalização dessas políticas, dentre elas a aprovação da Lei 10.000 logo no primeiro ano do governo, em 2003, uma tensão que marca esse contexto e que faz com que os próprios gestores dessas políticas recuem e abram essas agendas para segmentos conservadores que terminam implodindo o sentido dessas agências. Então, quando eu falo da Lei 10.639 como uma luta antagônica e agonística, é que nessa tensão e nesse processo de negociação que é próprio de um contexto marcado por contestações, por vezes o que nós vamos notar é que as agências gestoras dessa política, de certa forma, dissolveram os próprios documentos dos quais o Brasil foi signatário, dentre eles a Declaração de Durban, da Conferência da África do Sul. Aí, como tem muitas coisas para falar, eu só vou dar dois exemplos dessa questão da luta antagônica e agonística, que o primeiro é o parecer número 15 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Não sei se vocês se recordam dessa polêmica, mas no ano de 2010, o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer de autoria da pesquisadora Nilma Lino Gomes, que recomendava que obras infanto-juvenis que difundissem estereótipos étnico-raciais não deveriam ser contempladas nos acervos literários do Programa Nacional Biblioteca na Escola, PNBE, que é a maior política de difusão do livro aqui no Brasil. Não sei se vocês se recordam. Esse parecer foi elaborado e aprovado a partir de uma denúncia apresentada por um educador da rede pública do Distrito Federal. E coube à professora Nilma Gomes, na época conselheira do CNE, discorrer sobre a matéria. Então ela se fundamentou em documentos dos quais o Brasil já tinha se tornado signatário desde 2001, só para pegar uma história recente, a própria Lei 10.639, as diretrizes nacionais curriculares, que são de 2004, e com isso ela fundamentou um parecer que recomendava não a exclusão da obra de Monteiro Lobato das escolas, mas que obras que difundissem estereótipos, elas tivessem uma nota explicativa, não ao longo do texto, e que se evitasse contemplar nos acervos literários. O que aconteceu? Houve uma polêmica em nível nacional, que foi bem difundida pela mídia, e aqui eu vou pegar só um exemplo e só vou ler o que está em negrito, que é um texto de uma criatura que tem grande representatividade no campo literário, que é a Lia Luft, autora de literatura. E daí eu vou tirar o seguinte: toda essa introdução é para pedir às autoridades competentes, pelo amor de Deus, da educação e das crianças e da alma brasileira, não comecem a mexer com nossos autores sob essa desculpa malévola de menções ao racismo. Essa semente terá frutos podres, vamos canibalescamente nos devorar nós mesmos, a nossa cultura, a nossa maneira de convivência entre as etnias.
será uma onda do mal, uma nova caça às bruxas, marca de vergonha para nós, não combina conosco. Eu vou parar por aí. Então, esse tom da fala de Lia Luft é o mesmo da fala de uma grande pesquisadora da literatura infanto-juvenil, que é a Marisa Lajolo. Ambas vão reproduzindo a distorção do parecer. Elas dizem que o parecer recomenda que a obra seja recolhida e proibida de ser trabalhada nas escolas, não corresponde ao texto original, e reafirmam a não existência do racismo no Brasil. É nisso que eu quero chegar. Elas se ancoram em argumentos que referendam o mito da democracia racial. Passa aí, por favor. E o Ministério, vou ter que passar, não vai dar tempo de ler. E o Ministério da Educação, o que é que ele faz? Ele suspende o parecer. O parecer é aprovado no Conselho Nacional da Educação. O MEC não... Como é que se diz? Quando faz a publicação final no Diário Oficial, esqueci a palavra, ele suspende essa aprovação final, que seria materializada na publicação do Diário Oficial, e ele pede, leva 6 meses sendo bombardeado pela Academia Brasileira de Letras, a mídia, esses pesquisadores e pesquisadoras e nomes no campo literário. E o que é que o MEC faz? Ele devolve o parecer ao MEC e pede que a matéria seja reanalisada. O que é que a Câmara de Educação Básica e a professora Nilma fazem? Repetem o mesmo argumento do segundo parecer. Então, só em 2011 é que o MEC vai aprovar um segundo parecer que nada é diferente do primeiro. Então, todo esse desgaste poderia ter sido evitado com a nota técnica, uma nota explicativa do MEC dizendo qual era a fundamentação desse parecer. A fundamentação são as próprias políticas que vinham sendo desenvolvidas desde 2003. Eu estou falando de um campo específico a partir da Lei 10.639. Quanto tempo eu tenho? 3 segundos. Já dos 10, no 15, como é? Desculpa, você tem 2. Dos 10 ou dos 15? Ah, então nós pode usar mais 5, né? Como nós concedemos. Aí outro exemplo dessa luta antagônica e agonística que eu analiso na pesquisa são as repercussões da Lei 10.000 nos acervos literários infanto-juvenis do MEC. É uma análise crítica que eu tenho feito dessas políticas. Ao mesmo tempo que nós reconhecemos os avanços, são avanços que, marcados por contradições, que às vezes esvaziam o próprio poder desses documentos e dessas políticas anteriores. Eu vou dar um exemplo. Em 2003, foi repetido no acervo literário infanto-juvenil o mesmo acervo de 98, governo FHC. Foram 101 obras infanto-juvenis e nenhuma tinha relação com a Lei 10.639. Porém, quase todas as obras eram do ciclo infanto-juvenil eram de autoria de Monteiro Lobato. Então, na minha leitura, 2003 não tem nenhuma obra no acervo do PNBE relacionada com a lei, embora seja o ano de aprovação da lei. 2005, o que eu peguei são as listas infanto-juvenis, tá? Então não são todos os anos. 2005, 290 obras adquiridas e só 12 com a temática afro-brasileira ou africana. 2008, 160 obras adquiridas e 9 com a temática. 2010, 249, só 8. Ou seja, nesse período que eu analisei, foram adquiridas 800 obras no PNBE e somente 29 têm a temática afro-brasileira. Observe que nesse primeiro recorte eu não fiz a pergunta: quantos autores negros, quantas autoras negras, que aí a coisa vai piorar ainda mais. Eu só queria chamar a atenção que, à medida que a gente vai construindo a necessidade de fortalecer a lei, de implementar, não é implantar, implementar, consolidar, o número vai decrescendo, vai de 12 para 8, ao final do período que foi o ano de 2010. E a coisa fica ainda pior se a gente confrontar esses dados com essa outra tabela que eu tenho trabalhado, que foi o que as editoras publicaram no Brasil no mesmo período.
de 2003 a 2010. Não vou entrar nos detalhes dessa tabela, mas observe, lá no MEC são 29 obras. Claro que eu considero essa tabela como dado inicial, dado preliminar, porque se eu aprofundar a análise, certamente eu acharei outras obras, eu tive que recortar as editoras. 100 obras foram lançadas pelo mercado editorial brasileiro, só estou falando de literatura infanto-juvenil, com a temática afro-brasileira. Somente 29 desse acervo vasto, que eu considero um acervo vasto, foram contempladas pelo Programa Nacional Biblioteca na escola. E aí, já para encerrar e dizer o que é essa luta agonística que não se conclui, algumas perguntas eu faço isso. O reconhecimento de que o PNBE é a maior política de difusão do livro do Brasil, que a Lei 10.639 representa um grande avanço, mas não são políticas que se esgotam em si mesmas. Durante todo o século XX, o cânone literário brasileiro nos trouxe obras infanto-juvenis que estereotipam a presença negra enquanto personagens infanto-juvenis. Só após a Lei 10.639 é que a gente presencia um aumento substancial no mercado literário brasileiro, mercado editorial brasileiro, com obras com outra vertente. E o que acontece? Se o maior programa de difusão do livro no Brasil, ele é marcado pela subrepresentatividade numérica dessa literatura, cabe a nós, educadores e educadoras, criar circuitos alternativos de circulação dessas obras na escola e fora da escola também. A outra questão é que as editoras especializadas que estão nesse quadro, já estou terminando, e eu destaco as 3 últimas, a Masa, a Palas e a Nandiala, elas sozinhas, elas 3 sozinhas, elas formam um grupo que se constitui como a vanguarda editorial no Brasil. E as editoras especializadas que estão no mercado brasileiro desde a década de 60 não têm a mesma representatividade numérica desse acervo no que foi publicado no mesmo período. E o que acontece? Essas editoras especializadas, elas são invisibilizadas nos editais do governo brasileiro. Então, há uma declaração de 2010 da Liga Brasileira de Editoras Independentes, que trabalha com a bibliodiversidade, o respeito às diferenças culturais, pautando para os candidatos e as candidatas à presidência em 2010 que respeite a experiência editorial alternativa no Brasil, e dentro dessa experiência editorial estão as editoras especializadas. Então, a luta antagônica é isso, é a subrepresentatividade dentro do próprio programa que é desenvolvido pelo MEC, o próprio órgão responsável pela educação, que fomenta todas essas políticas que nós temos discutidos e que nos faz pensar que trabalhar com a lei